Bom dia, alunos, alunas, bom dia pessoal, professor Washington aqui. Eu estou gravando esse vídeo que será bem breve, tá? Não tão breve, ok? Mas será breve porque é um vídeo de correções, né? Um vídeo corrigindo algumas questões que eu apresentei em sala de aula para alguns alunos da unidade Unib, aliás, da Unib, unidade Lapa, tá? Então, como prometido a vocês, eu farei as correções agora e em alguns momentos eu vou apresentar algumas explicações para alguns temas. Eu não vou poder explicar tudo para que o vídeo não fique longo, então vou fazer aqui as correções, vou fazer algumas observações para que depois vocês possam ver o vídeo, ok? Na hora do lançamento ou posteriormente, mas eu não vou me delongar para que o vídeo não fique muito longo, ok? E aí quaisquer dúvidas eu posso respondê-las em sala de aula, beleza? Então vamos lá. Gente, aqui eu tenho a nossa prova simulado, né? Fizemos um simulado de questões de vestibular. Não foi bem um simulado próprio, né? Propriamente dito. Foi um simulado, foi uma avaliação que eu fiz em forma de aula, ou uma aula em forma de avaliação. Ou seja, eu fui apresentando algumas perguntas, ok? Que vocês tiveram acesso à folha. E então eu fui explicando todas as questões durante a aula. Sei que durante 2 horas de aula é pouco para se absorver o material, mas eu tentei da melhor forma apresentar os temas das questões objetivas para vocês e eu retomarei esses temas depois para que seja fixado na mente de vocês, tá bom? Então temos aqui 20 questões. A primeira questão é da Unifor de 2003, que a pergunta é: a série em que todas as palavras, todas, têm o mesmo radical é... Lembrando, gente, a responder uma prova, ok, depende muito de atenção ao enunciado também, tá? Ao enunciado. Não somente ver as respostas e depois escolher a que você acha que é a mais correta. Às vezes vocês não prestam atenção no enunciado, que é a pergunta, a questão, e acaba respondendo de forma incorreta, ok? O que vai fazer vocês errarem mais, né, numa avaliação, numa prova de concurso de vestibular, uma delas é você não saber a resposta para a questão, que acontece, é normal, e uma outra é a desatenção. São somente essas duas, tá bom? Você vai errar por desatenção ou por não saber a questão. Então, muito cuidado com a atenção nos enunciados, tá bom? Vamos lá. Então, aqui tem um grupo. Cada opção A, B, C, D e E tem um grupo de 3 palavras e todas têm que ter o mesmo radical. A série em que todas as palavras têm o mesmo radical. Radical, eu já falei isso em sala de aula para algumas turmas minhas do ensino médio e do técnico, que o radical é aquela parte da palavra que eu não posso mudar, que eu não consigo mudar, tá? Por exemplo, a palavra pedra, tá? A palavra pedra, eu posso gerar a palavra pedregulho, pedreiro, pedraria, pedreira e assim por diante. Ou seja, essa parte inicial da palavra pedre, eu não posso alterar. Então, é isso o que eu chamo de radical. E nota, não é somente que é a parte que não pode ser alterada, tá bom? Também a parte que mostra que todas as palavras estão associadas uma com a outra. Quando ouvimos pedraria, pensamos em pedra, pedregulho, pedra, pedreiro, pedra e assim por diante, tá bom? Assim como a palavra amor, que dá para criar essa palavra amoroso e assim por diante. Então, a única opção que tem as três é doméstico, domicílio e domesticar. Todas têm esse radical aqui, ó, dom, no começo. Doméstico é do lar, domicílio é o seu lar e domesticar é tornar o quê? Tornar viável para o lar, eu diria, como aconteceu com os cães e gatos que foram domesticados e hoje vivem com a gente em nossas casas, em nossos domicílios. Então a opção da primeira é a opção B, ok? Então marquem aí a opção B se você acertou ou se errou. B de bravo. Segunda, FAP 1996. Tem a palavra imóvel e depois em parênteses junto somado com móvel. Processo de formação da palavra, aqui chamamos de, e aí tem algumas opções. Opção A, composição por aglutinação. Opção B, composição por justaposição. Opção C, derivação prefixal. Opção D, derivação sufixal. E parasintetismo, tá? Gente, essa palavrinha, esse elemento que vem antes da palavra, chama-se prefixo, tá? Como na palavra possível e colocamos o elemento in no começo, que fica impossível. Ou seja, a palavra muda com acréscimo de uma partícula, uma parte de palavra antes da palavra possível. Pode ser também depois. Por exemplo, tem a palavra normal, e aí quando falamos normalmente.
Então esse mente foi adicionado depois da palavra, tá bom? Então se vem antes, prefixo. Se vem depois, chama-se sufixo, ok? Vocês terão uma aula inteira sobre isso no futuro, tá bom? Aqui a nossa resposta correta é a D de delta, é a opção C, derivação prefixal. Então C de Charlie, a resposta da número 2, que é derivação prefixal. Indique a alternativa cuja palavra é formada pelo mesmo processo de formação da palavra boquiaberto. Essa é a questão de número 3, ok? Gente, primeiro que eu já posso excluir aqui essa palavra pé de meia, porque a palavra boquiaberto, que é usada aqui como exemplo, tá, para a resposta, ela não tem hífen, não tem tracinho. Então como é que eu posso achar que boquiaberto e pé de meia têm a mesma formação de palavras? Não, não é. Então eu já removeria essa aqui de antemão, ok? Agora, o restante, posso até criar uma dúvida sobre o restante, mas a palavra que tem a mesma forma de formação, né, dessa palavra boquiaberto é a palavra cabisbaixo. Boquiaberto significa de boca aberta, quando você está surpreso com alguma coisa. Cabisbaixo, cabeça para baixo, tá bom? Então, na 3, a opção é D, de delta, ok? Opção 4, aliás, questão de número 4. Tem algumas lacunas, uns espaços aqui para serem preenchidos, e tem a frase, lacuna, você foi quando eu chamei o Uber. Não vi, lacuna, deixei o cartão de crédito para pagá-lo. Depois outra lacuna. Será que podemos achar um caixa 24 horas? Aí a pergunta é, qual alternativa abaixo completa corretamente as lacunas, os espaços acima, ok? Essa é uma pergunta sobre onde e aonde. Como eu já expliquei em sala de aula, onde é usado para lugar e aonde para movimento. Aonde você vai, tá bom? Indica movimento. Onde você estava indica lugar. Então vamos ver. Aonde você foi, eu chamei o Uber. Ó, aonde você foi quando eu chamei o Uber? Ou seja, para onde você foi quando eu chamei o Uber? Então a primeira opção da lacuna, aonde. Não vi onde deixei o cartão, ok? Se deixei o cartão em algum lugar. Então, em algum lugar, onde? Então, aqui, ó, a opção que nós temos aqui válida é a primeira aqui, ó, é a delta, que tem aonde, depois onde. Vamos para o final, né? Onde será que podemos achar um caixa 24 horas? Ou seja, qual lugar que eu consigo localizar um caixa 24 horas? Então, a opção correta aqui ficou a opção D, D de delta. Vamos para 5. Também lacunas, tá? Agora sobre mas, mais e mais. Observo como as pessoas são. Aí tem uma vírgula que já nos dá uma dica. Quando tem vírgula, o que vai vir depois será uma conjunção adversativa, aquela conjunção que dá uma ideia contrária, como porém, todavia, entretanto, no entanto, ok? Então aqui será o mas sem acento e sem o i, ok? Então podemos excluir as opções D e E, que não tem validade, e fica as três opções primeiras, A, B e C. Vamos lá. Mas nada pode ser feito se elas escolheram ser más. Então, se elas escolheram, ok? Pessoas podem ter uma qualidade, uma característica. É aí que entra a palavra mas com acento e sem i. Por quê? Porque mas com acento significa uma qualidade, uma característica, ou seja, uma pessoa ruim, ok? Então, sobrou aqui a A e a B. E a C. E agora vamos para a última. Mas nada pode ser feito se elas escolheram ser más, não sei mais viver sem elas. Ou seja, esse não sei viver mais sem elas é o mais com IS. Então ficou a opção aqui, a opção C, tá? C de Charlie, mas, mais e o mais no final, ok? Então marca no seu gabarito aí, opção C, Charlie é a resposta correta. Vamos para 6. Empregue corretamente os termos mas e mais. Ou seja, novamente a pergunta sobre as diferenças do mas com acento e do mais. Vamos lá, temos as frases. Ele saiu de casa, mas o congestionamento atrasou. A vírgula nos dá uma dica que está vindo aqui uma conjunção adversativa, ou seja, é a palavra mas sem acento e sem i. Então ficou aqui para nós, ficaram as opções E, as opções C, D e E sobrando aqui. Vamos ver qual é a correta. Na frase 2 está escrito sem mais nem menos, decidiu viajar para a Europa. Esse sem mais nem menos é o mais com i, ok? Então sobrou aqui a resposta C,
E a resposta E. Vamos ver aqui na 3, tá? Giovana era a aluna mais inteligente. Então, ficou aqui, ó, mais e mais, ok? Ficou a opção C, certo? Ok? Então, opção C é a resposta correta. C de Charlie. Vamos para o restante aqui. Vamos para a 7. A 7 é uma pergunta da Sesgran Rio. Para estar de acordo com a norma padrão, a frase abaixo deve ser completada. Então tem aqui a frase, certo? Esperamos que daqui, certo? O que eu falei em sala de aula para alguns alunos, gente? Quando você fala de A, de H, A e acento, tá? O A com H e acento, você fala sobre o presente, que é o verbo haver, ou sobre algo que já foi passado. Quando você usa o a, que é preposição, é sobre algo futuro. Vejam só, esperamos que daqui a, ou seja, futuro. Então aqui é preposição a. Então eu vou marcar aqui, já tem 3 opções aqui que tem o a no começo. Já vou ficar de olho aqui. Eu excluí a d e a e. Vamos continuar. Esperamos que daqui a alguns anos não tenhamos que lidar mais com os mesmos problemas. Então ficou aqui a opção B e C que podem estar corretas. Vamos para a parte final. Com os mesmos problemas que enfrentamos já há 2 décadas, ou seja, passado. Então, se passado, aqui será a opção C, a opção correta da questão de número 7. Vamos seguir. Alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é acento grave que faz a crase acontecer em cima da palavra, né? A, tá? Aqui a pergunta sobre isso da ABC Med. Então aqui, gente, eu serei bem breve. Eu não posso usar crase quando tem palavras repetidas, tá? Então aqui tem, por exemplo, o remédio devia ser ingerido gota a gota, ok? Então aqui não funciona a crase. A opção D está sendo empregado a crase de forma incorreta. Então é a nossa opção que vocês devem marcar como certas. Explicando isso aqui rapidinho, gente, ó. Nas provas de concursos ou vestibulares, será perguntado de 2 formas, tá? Será perguntado qual questão está correta, aliás, qual opção está correta, ok? E qual das opções está incorreta. Então tenham atenção nisto, tá bom? Porque nem sempre a pergunta será de forma positiva, para achar a correta. Às vezes será perguntado para você identificar o que está incorreto numa das opções, tá? Então a resposta da 8 é a D, D de delta. Vamos para a 9. Assinale a alternativa no qual está sendo empregado incorretamente, de novo, incorretamente, o acento grave e indicador de crase. Novamente pergunta sobre crase, tá bom? Crase, ela pode ser feita antes de uma palavra feminina, um substantivo feminino. Aí recebe a crase, certo? Que é o A com aquele acento à esquerda. Também pode ser usado para classificar algo à moda, ao estilo de, por exemplo, frango à parmegiana, ok? Então é frango ao estilo, à moda parmegiana. Porém, podemos também compreender que parmegiana é um substantivo feminino, parmegiana, certo? Então eu posso colocar a crase aí na letra A, tá bom? Resumindo, a opção B é a opção que está incorreta. Está aqui, aliás, a opção D de dado aqui, ó, D de delta. A opção D está assim, ó, foi a partir daquele momento. O a partir não precisa ter o a com crase anteriormente, porque o partir vem do verbo, tá? Então não pode. Então na opção 9, a resposta que vocês têm que marcar é a resposta D de delta. Vamos para a 10. Agora sobre os porquês, tá bom? Eu vou ser um pouco mais breve e não explicarei tanto, tá bom, gente? A professora irritada queria saber o porquê de estarem lendo mangás em sala de aula. Resposta aqui é a resposta A, tá? Sempre que tiver um artigo o, ok? Será o porquê com acento e tudo junto, porque o porquê com acento e tudo junto é um substantivo. Então, o que precede, né, o que vem depois de um artigo é um substantivo. Então, você vai marcar aí a resposta alfa, tá? Resposta A, ok? É a resposta da questão número 10. E agora vamos para a questão número 11. Acabei comprando outro celular porque era o mais barato. Mas qual porquê eu vou utilizar? Aqui é um porquê de resposta. Então, se é um porquê de resposta, ele é tudo junto e sem acento. Então, a resposta da 11 é a D de delta. Vamos lá, agora sobre literatura.
Na obra O Alienista, que é uma obra, que é uma novela do escritor Machado de Assis, em O Alienista, verifica-se uma sátira sobretudo ao quê? É uma pergunta da UE Assis. Então temos aí 5 opções no qual o alienista pode fazer uma sátira ou uma crítica, né? Sátiras são formas de crítica. Então, Machado de Assis é um escritor do realismo, ok? E o realismo não trata muito de temas sobrenaturais e assim por diante. O realismo ele é muito voltado à ciência, ok? Mas nessa obra do Machado, ele faz uma crítica à ciência, ou seja, ele critica aqui a opção C, a opção B, ao cientificismo. Então, a opção correta da questão de número 12 é a opção B, cientificismo, ok? Agora vamos para a 13. Na 13 tem um texto aqui para ser lido, ok? Bem aqui, ó. A intertextualidade é a presença textual de elementos semânticos e ou formais que se referem a outros textos produzidos anteriormente. Ela pode se manifestar de modo explícito, permitindo que o leitor identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Certo? Então, o que pode ser chamado de intertextualidade, gente? É quando vocês pegam, por exemplo, um filme e o filme acaba citando coisas de um outro filme, tá? Outro filme. É isso que é intertextualidade, certo? Então, por exemplo, se vocês estão assistindo um filme Vingadores, ok? E no Vingadores, de repente, façam uma referência ao Wolverine, ao Deadpool, ou algum outro personagem de qualquer lugar. Ou seja, essa citação é o que chamaríamos de intertextualidade, uma ligação de uma coisa com a outra. Mas vamos para a questão de número 13. O título da obra jornalística O Holocausto Brasileiro faz referência ao o quê? Certo? Holocausto Brasileiro. Holocausto foi um acontecimento da Segunda Guerra Mundial no qual foi envolvida a morte de milhões de judeus, certo? Pelo Partido Nazista na Alemanha de 1939 a 1945, acredito. Isso ocorreu sim na Segunda Guerra, certo? Mas esse título dessa obra jornalística, ela se refere a isto aqui, a campos de concentração nazistas, ok? Isso que se refere a essa obra jornalística, O Holocausto Brasileiro, que vocês podem também assistir ao documentário que está disponível na Netflix, acredito, tá bom? Então a opção da 13, a opção correta, é a D de Delta, certo? Na questão de número 13. Indo para a 14, assinale a alternativa que não é uma oração. Lembrando, gente, essa é bem tranquila. Oração é qualquer frase que tem um verbo. Se tem um verbo, é uma oração. Se não tem verbo, não será uma oração. Vamos ver as opções então, tá? A opção A está sim, chamei. Chamei é verbo chamar. Que fazemos? Fazemos vem do verbo fazer. Penso, verbo pensar. Logo existo, verbo existir, tá? Já não é um verbo, tá bom? E tem aqui, não sei, ser é do verbo saber, tá? Do verbo saber, tá? Então, aqui a opção que está incorreta porque não tem verbo é essa opção aqui D, tá? Então na 14 a opção correta é a opção D, D de delta novamente. Texto de apoio para a questão 15, tá? Tem uma frase aqui, eis que chega, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ler. Eis que chega, eis um súdito, exclamou o rei ao dar com um príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo, como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado, todos os homens são súditos. Essa é uma parte, tá, do livro O Pequeno Príncipe, página 30, do autor Antoine de Saint-Exupéry. Então, a visita, essa é a pergunta de número 15, a visita do Pequeno Príncipe ao planeta do Rei Solitário, mas que julgava a todos como súditos seus, pode ser interpretado como uma crítica ao quê? Primeiro, se tem rei, tá, temos que pensar em um regime político de um país, certo? Então, um país que tem rei, geralmente é um país que é regido pela monarquia, pelo sistema político, eu diria, da monarquia. Então, esse texto pode ser colocado como uma crítica à monarquia.
Então, na opção 15 é a letra C, C de Charlie, certo? Opção C. Indo agora para 16, tá? É uma pergunta sobre o livro A Revolução dos Bichos, que eu recomendei a vocês a leitura, lembram? Em A Revolução dos Bichos, a história se passa em uma fazenda onde os animais se rebelam contra a opressão humana. Assinale a alternativa que melhor descreve o objetivo dessa revolta inicial dos animais. A resposta correta é a resposta C de Charlie: criar uma sociedade igualitária onde todos os animais possam viver em harmonia e justiça, ok? Essa é a resposta correta. Vamos então agora para 16. Aliás, opção 17 agora, tá? Na questão 17, fala sobre interjeição, ok? Interjeição são aquelas palavras, aquelas expressões que expressam surpresa, espanto, ok? E que não tem um significado exato, ok? Então temos aqui eita, eita é uma conjunção, é uma conjunção, aliás, uma interjeição, perdão. Vixe é uma interjeição, nossa é uma interjeição. Então interjeição são essa classe de palavras que não tem sentido, um sentido específico, tá? Tem vários sentidos, tá? Interjeição é isto. Então a única aqui que não é uma interjeição é essa opção D de delta, que está escrito quem. Quem é uma pergunta, não é uma interjeição, tá bom? Resposta da 15 é a opção D. Aliás, perdão, resposta da opção 17 é a resposta D, D de delta, tá bom? Vamos então para a questão aqui de número 18. Leia o trecho a seguir. O sol se pôs no horizonte, as estrelas surgiram, a noite caiu silenciosa. Sobre as orações destacadas, assinale a alternativa correta. Primeiro, essa frase aqui, ok, não tem uma conjunção. Se não tem uma conjunção, ela seria aqui no caso uma oração assindética. Então, a opção correta é a opção C de Charlie, ou seja, as orações destacadas são assindéticas, ligadas apenas por pontuação, que é a vírgula. Essa é a resposta correta. Tá bom, gente? Opção aqui da questão 18 é a opção C de Charlie. Questão de número 9, ok? Penúltima questão. Analise a frase abaixo. Estudou bastante, mas não foi aprovado. A oração coordenada introduzida pela conjunção mas é classificada como, ou seja, se tem conjunção, ela é uma oração sindética. E esse mas, que pode ser trocado por porém, todavia, entretanto, é uma conjunção adversativa. Logo, o que vai caber nessa 19 é a resposta de número de letra D, coordenada sindética adversativa. Então, resposta da questão 19 será a opção D de dado. Número 20, última. Assinale a alternativa em que a conjunção utilizada é coordenativa aditiva, tá? Ou seja, é uma conjunção que adiciona alguma informação. E para esta, a opção correta é a C, C de Charlie. Está escrito bem assim: não só estuda, como também trabalha. Então aí, nesse caso, há uma oração coordenada aditiva, porque o como também adiciona uma informação a mais, tá bom? Poderia ser também assim, mas também. Não só estuda, mas também trabalha. Esse também que é o elemento que dá essa questão de adicionar informação, tá? Uma conjunção aí aditiva, ok? Então, meus queridos, então essa foi a nossa correção aqui das 20 questões, misturando questões de vestibulares, de concursos e também questões que eu criei para das nossas aulas, segundo o material que nós utilizamos já em sala de aula, tá bom? Então, aguardo vocês em uma próxima aula, certo? Fico por aqui, vou colocar esse vídeo daqui a pouco no YouTube e vocês poderão conferir aí as correções. Um abraço e até a próxima, meus queridos!